Olá, ouvintes da Jovem Pan, muito bom dia. Nós estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje, dia 30 de julho de 2020. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Eudes Figueiredo. Hoje, cenário diferente, porque estou em casa, né? Para você que está no rádio, não está conseguindo ver, mas se quer ver, pode entrar através do Panflix ou nas redes sociais. Estamos com os nossos comentaristas, Adilson Brevilhelli, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. Vou trazer os seus destaques hoje aqui na Jovem Pan. Bom dia, Adilson Brevilhelli, seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, ouvintes, Gessi Padilha. Olha, o meu destaque vai hoje. Ontem a gente falou aqui do prêmio que a empresa aérea Azul conquistou como a melhor empresa aérea do mundo. Aqui em Presidente Prudente, na nossa região, em Pirapozinho, nós temos o Terra Park, que é um resort que recebeu pelo terceiro ano o prêmio Traveler's Choice. O resort alcançou o terceiro lugar no Brasil e quinto lugar na América do Sul, na categoria Família. A premiação foi iniciada ontem pelo site TripAdvisor. Parabéns aí para toda a equipe, diretores e proprietários lá do Terra Park. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson, todos os nossos ouvintes. Parabéns aí para todo o pessoal do Terra Park. Eles são ali realmente sensacionais no que eles fazem. O meu destaque hoje vai para a Bahia. Eu gostaria de saber qual vai ser a atitude do governador Rui Costa diante dos mais de 70 mil funcionários públicos que literalmente fraudaram ali o plano emergencial, dando ali um prejuízo à nação de mais de 117 milhões de reais. Você pode até se perguntar o que nós temos a ver com isso aqui no estado de São Paulo? Temos tudo a ver com isso, porque somos o estado que mais arrecada e o estado que menos recebe o retorno dos repasses. Então, eu gostaria de saber quais serão as atitudes do governador Rui Costa, do PT. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque. Bom dia, Gessi, bom dia, Adilson, eu, todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu destaque hoje é o primeiro, dizer o seguinte: o ex-presidente da OAB Nacional, o senhor Reginaldo Castro, anda criticando as atitudes do atual presidente. Então, eu deixo um questionamento no ar aqui. Nós temos tantos amigos advogados, do bem. Até quando, então? Já tivemos aí um manifesto muito grande a nível nacional de alguns advogados. Aqui em Prudente também o pessoal está precisando se manifestar, Porque eu acho que é interessante as pessoas saberem quem apoia, não apoia, quem está do lado, quem está querendo ver um Brasil diferente. E a gente vê um silêncio em relação à postura do presidente nacional da OAB aqui, irritante. Muito bem, vamos lá para a primeira notícia de hoje. Olha, sob a alegação de não ter dinheiro para pagar os salários dos servidores municipais, o prefeito Nelson Bugalho tentou vender um prédio escolar e conseguiu a aprovação de projetos para modificar o orçamento e suspender os repasses à Prudemprev. Contudo, na contramão do discurso que alerta para uma grave crise financeira, a Prefeitura de Presidente Prudente decidiu ontem estender o contrato de publicidade até dezembro, atingindo 4,6 milhões de reais. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. Realmente, eu não consigo entender. Primeiro, nós tentamos ali vender um terreno de uma escola por 4 milhões e meio, como você disse. E depois nós estendemos um gasto referente aí à empresa de publicidade de 4 milhões e meio de reais, praticamente o mesmo valor. Não tem, eu acho que a administração precisa tomar um rumo muito bom, porque do jeito que está indo não dá. Agora, eu vou fazer umas ressalvas. Ontem eu entrei no portal da transparência, que realmente eu sinto depressão quando eu entro naquele portal, porque, inclusive, em 2018, eu ofereci um requerimento com um projeto para que criasse ali alguns indicadores socioeconômicos e financeiros para estender o que realmente quer dizer transparência. Não só necessariamente colocar o dado público, mas ele precisa ser inteligente e a pessoa precisa conhecer o que está ali. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos gastando com o currículo paulista esse ano, sem ter necessidade nenhuma, porque tem de graça, 490 mil reais. O CIOP consome dos nossos recursos 7 milhões de reais. Todos os comissionados, durante o ano inteiro, lógico, precisamos ter alguns, não precisa ter tudo aquilo, são mais 12 milhões e 700 mil. As gratificações dadas ali, pelo menos a 30 pessoas através de um decreto, e outras mais que são dadas, somam mais de 720 mil reais. Bom, essa brincadeira toda aí dá, por ano, 21 milhões de reais.
A receita desse mês foi algo em torno de 12 milhões. Só peguei os pagamentos ali que foram liquidados, tá? Somam 21 milhões de reais. Agora, o que mais me espanta, a desculpa é por conta da divulgação que é necessária por conta do Covid. Agora, a Prefeitura de Presidente Prudente recebeu, e através de vários auxílios aí dos governos, mais de 5 milhões de reais. Despesas pagas, tá? Pagas. 4 milhões e 97 mil. Agora, o que me espanta é que os empenhos somam mais de 8 milhões de reais. Eu confesso a vocês que eu gostaria de entender muito bem como que vocês estão conseguindo tocar essa administração com tamanhas diferenças do que se arrecada, do que se paga, e fazendo esses gastos desnecessários. Ou seja, nós estamos com uma administração que vem caótica, que vem problemática, que vem já anos e anos apresentando problemas muito sérios de falta ali da responsabilidade de gestão. Colocamos um pedido, né, para que fosse feita ali uma análise de todos os atos administrativos, foi negado, né, pelo partido que se diz de oposição, mas na verdade é de situação, e aí as coisas continuam sendo da mesma maneira como estão. Uma coisa é clara, eu tenho muito medo de quem irá assumir ano que vem a prefeitura, por dois motivos. Uma por causa, se continuar uma gestão caótica como essa, ou então pode pegar uma prefeitura totalmente destruída, como a que nós pegamos há muitos anos atrás. Que Deus nos ajude. Olha, eu acho que tem muitos pontos a serem vistos. Eu concordo em algumas coisas aí que o Jéssica colocou, mas de outras coisas a gente tem que avaliar. O repasse para a CIOP, por exemplo, consta ali todo o aparato de saúde, né? Então, não é para a CIOP, é que a CIOP faz a gestão de uma parte do custeio da prefeitura. Mas são coisas que a gente tem que levar a atenção. Essa preocupação é válida, porque o Tribunal de Contas vem chamando a atenção já faz 2 ou 3 anos sobre a situação financeira da prefeitura. Eu acho que a prefeitura colocou esses dias atrás a tentativa da venda de um ativo para poder fazer caixa, para poder saldar os vencimentos dos seus funcionários. Então, eu acho que esse aditamento do contrato de publicidade falta um pouco de explicação política, né? Eu acho que é onde o prefeito Nelson Bugalho erra muito. Não sei, a equipe dele parece que não está muito preocupado como que isso vai ser entendido pela comunidade local. Porque quando você pega a manchete, realmente ela assusta. Diante de um quadro econômico que ele mesmo prega que está ruim, a gente sabe que está ruim devido à crise e tantas outras coisas, é uma renovação, uma pancada dessa, todo mundo fala, peraí, mas está sem dinheiro e vai renovar? Quer dizer, faltou perguntar o seguinte, legalmente ele pode até estender o contrato por 60 dias, uma nova licitação criaria muito tempo, poderia ficar mais cara, tudo bem. Mas quanto que vai usar dessa verba? Por que não fez um planejamento de uso dessa verba faltando aí 5, 6 meses para o final, 7 meses para o final do ano, 6 meses para o final do ano? Porque ficaria uma coisa mais bem explicada, né? Ficaria uma coisa mais clara para a gente que somos contribuintes. Porque a partir do dia 15 de agosto não pode mais fazer, viu, Jesse, Adilson e outros, não pode mais fazer campanha publicitária que não seja de foco direto de interesse da comunidade, ou seja, vacinação, campanha de elucidação sobre saúde, enfim, só isso. Então, na verdade, eu acho o seguinte, é uma falta de habilidade política incrível, e isso vai fazer o Nelson Bugalho pagar um preço muito caro. É isso mesmo. A gente tem que estar atento porque, de acordo com essa lei, a lei federal, que é de 9.504, há o prazo para a promoção dos atos institucionais em mídias durante o ano eleitoral, podendo ser realizado até 3 meses antes do pleito. Este ano, como foi prorrogada aí a data da eleição, com a mudança no calendário, a data será no dia 15 de agosto. E nós, como cidadãos, a gente fica perguntando, né? Por que empenhar mais quase 500 mil reais, sendo que não há possibilidade de você poder executar esse tipo de serviço? Uma incógnita, é uma questão de habilidade política, exatamente como o Padilha acabou de explicar aí. Só um complemento rapidão. Total de CIOP são mais de 21 milhões. Esses 7 milhões que eu comentei é só Cidade da Criança, tá? Então, eu acho que ali é que nós vamos ter que decidir no futuro, se nós vamos fazer uma permissão, uma concessão, ou se nós vamos continuar colocando recurso público naquele local. O local é público, Jéssica. Tem que ser recurso público enquanto não fizer licitação. Existem 2 discussões aí. Primeiro, se vale a pena investir no local. Tem que se decidir isso. Vale a pena investir no local? O custo é esse mesmo.
Não tem como fazer com menos que esse custo. É agora de se discutir se ele vai ser privado ou não. Eu estive ali, eu vi. Se fosse fazer diretamente pela prefeitura, ficaria 14 milhões por mês, não 7. Mas o jeito que é feito hoje, concordo com você, a gestão da cidade da criança hoje é um acidente. Não é nada parecido com o que a gente fez em 2015, que o parque funcionava tudo, era o mesmo dinheiro, era o mesmo volume. Então, realmente, ali eu concordo com você num ponto. Precisa verificar por que essa gestão é tão mal feita. Muito bem. Olha, ontem, quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo retomou as oitivas com testemunhas para apurar possíveis irregularidades na prestação de serviço realizada pela Prudente Urbana em Presidente Prudente. Nessa etapa, os vereadores estão registrando relatos de usuários do sistema de transporte coletivo urbano das mais variadas regiões da cidade. Foram ouvidas 6 testemunhas. Nesta semana, estão agendadas outras 5 pessoas. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. Transporte público imprudente realmente já era complicado, acabou de piorar muito mais durante a pandemia. É lógico que nós temos que entender aqui o lado comercial, financeiro da empresa, que vem passando por dificuldades, como todas as outras empresas. Mas todos nós aqui estamos aí nos adequando, nos policiando, porque quando a pandemia passar, nós precisaremos ainda estarmos vivos, em pé, financeiramente, no sentido da palavra, porque nós temos pessoas trabalhando com a gente, nós temos famílias sendo sustentadas com a gente. Nós estamos aqui, grande parte dos empresários da qual eu tenho conhecimento, através até por questões do Ciesp, todos nós estamos fazendo um esforço enorme para mantermos as pessoas. São pessoas que são queridas por nós. Agora, com relação a essa empresa, ela vem realmente prestando aí um serviço muito aquém da excelência necessária no atendimento dos nossos cidadãos. Agora, toda vez que nós colocamos uma situação onde deveria ser feita uma investigação no andar de cima, nós colocamos aí essas CPIs que, infelizmente, algumas dão alguma coisa, outras não dão em nada, e nós estamos aí no final de um pleito, né, começo de um pleito eleitoral, final de um mandato. Tudo isso aí tem que ser analisado. Agora que realmente ouvir a população para falar o que todo mundo já sabe, bater chovendo molhado. Todo mundo sabe que a empresa vem prestando aí um serviço, não atende de forma alguma aos nossos cidadãos. Volto aqui a dizer, a culpa toda disso é de quem fez a licitação, de quem colocou ali as cláusulas, né, daquele reincidência da mesma empresa sempre, ligados aos mesmos grupos, e nós vamos continuando aí com os mesmos problemas. Olha, eu vejo assim, eu vou me apegar aqui nos detalhes curiosos, a gente que entende um pouquinho aí de como pode ser feita a gestão da avaliação dessa empresa, no sentido de gestão mesmo. Quando você pega que os vereadores querem avaliar a situação econômica, fluxo de caixa, procedimentos administrativos, planilha de reajustes de tarifa, planilhas administrativas, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que em 90 dias alguém consegue fazer tudo isso? Então, é impossível. Desculpa, mas é impossível, né, Jéssica? A gente sabe. Mesmo porque os vereadores não têm competência de conhecimento para isso. Teria que contratar um serviço de consultoria, teria que contratar auditores capacitados para fazer isso, como nós também teríamos que fazer a mesma coisa. Então, a CPI, eu volto a dizer, a CPI esse ano eleitoral ela é política, ela não é de interesse público no sentido de querer ver a melhor prestação de serviço, não. Esse é o pretexto, mas o ato da CPI ela é política, porque eu também concordo no sentido seguinte, é de hoje o problema da empresa de ônibus, e se agravou agora também por causa da crise, como se agravou todo mundo. Quer dizer, você vai querer olhar agora a avaliação financeira durante o período de uma crise que atacou o mundo inteiro. É umas coisas que é totalmente sem nexos, é uma coisa que é totalmente sem embasamento de quem conhece um pouco de gestão. Não tem como. Se eu estiver falando bobagem aqui, Adilson, Gé, vocês me corrijam, mas não tem como. Como é que você vai avaliar o padrão financeiro, o equilíbrio financeiro de uma empresa durante uma crise? Você teria que fazer um estudo do passado para saber realmente o que ela perdeu agora com a crise. Eu estou errado. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que dá, né? Muito bem, olha, a Prefeitura de Presidente Prudente teria atrasado 2 repasses dos valores mensais deste ano, referente
aos serviços não essenciais de manutenção do complexo turístico da Cidade da Criança, gerido pelo consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, que alega falta de pagamento. A reportagem da Jovem Pan, através do repórter Cássio Oliveira, teve acesso a um ofício encaminhado esta semana pela diretoria do CIOP ao secretário municipal de turismo, Augusto Márcio Litoldo. Olha, com a falta do pagamento, a CIOP vai deixar de fazer os serviços que não sejam essenciais de manutenção e não estejam previstos no planejamento de execução orçamentária do plano de trabalho do contrato. E ainda, segundo esse documento, o CIOP ressalta que vai obrigatoriamente inscrever o débito na dívida ativa. E isso vai trazer muitos problemas para a prefeitura. Além disso, o consórcio solicita à Secretaria Municipal de Turismo que apresente até o dia 31, ou seja, sexta-feira, os comprovantes de pagamento do débito. Olha, nós procuramos o pessoal do CIOP, mas ninguém quis falar com a gente, não quiseram se manifestar, disse apenas que as informações estão no ofício, e já a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo informou que o secretário Augusto Márcio Litoldo estava em reunião a tarde toda de ontem e que precisa analisar esse documento enviado pelo consórcio. Vamos lá, então, para os comentários aqui, começando com Adolfo Padilha, que já esteve lá, né, gerindo esta situação, para nos dizer aí quais os impactos que tem toda essa situação para a prefeitura e também para o consórcio. A mudança, primeiro deixar claro aqui que a mudança na época da GEPROM para a CIOP foi puramente política, porque na época foi até uma das coisas que eu pontuei, ponto a ponto ali, o que não daria certo. E não deu certo mesmo, não acabou funcionando mesmo. A eficiência do parque para atendimento, para demonstração de atividades, ela ficou deficiente, ela diminuiu, fecharam o teleférico, fecharam, enfim, fecharam um monte de atividade. Para diminuir custos, justificaram uma planilha de salários que não adianta, que você não segura ninguém com esses vencimentos lá. E é uma pena, é lamentável, porque o parque foi provado que ele é capaz de ter movimento, ele pode ser o ponto inicial da mudança de características financeiras e comerciais para a cidade, como um ponto de riqueza mesmo, de turismo. Ali nós temos uma fonte mas assim, enorme de atividades que ia atrair muita gente para Presidente Prudente região. Veja aí o que nós falamos do Terra Park aqui em Pirapó ganhando prêmio. Então a região tem potencial turístico. O que ali é má gestão. A CIOP é um consórcio intermunicipal de saúde, não tem nada a ver com turismo. Nunca teve. Nunca teve. Não teve avaliação técnica para mexer com o turismo. Coisas que cobravam no passado constantemente da outra entidade que cuidava. Então, quer dizer, é um acidente, é lamentável e não pagou mesmo. Não tem essa, não, que o secretário não sabe. Está bem claro no ofício que nós recebemos lá, que você mostrou para a gente, Eudes. E faz 2 meses que não paga, vai para o 3º mês, é 1,5 milhão. Se é um consórcio, ou seja, essas despesas estão sendo cobertas com a participação dos outros municípios. Nós somos a capital regional. Isso chega a ser até uma vergonha, desculpa, né? Isso chega a ser até vergonhoso para nós. Nós somos a maior cidade que compõe um consórcio, uma fatia maior de participação. Então, as cidades pequenas estão pegando da parte deles, do bolo, para poder saldar a quitação da Cidade da Criança. E pior, né? O parque está fechado. Se parar a manutenção, daqui a pouco a gente vai lá, nós vamos caçar girafa, elefante, crocodilo, tudo essas coisas, né? Adilson Brevilheri, o seu comentário. Realmente está mais do que provado que para você gerir um parque como esse, você tem que ser profissional, né? Essa questão pela falta de pagamento, sem dúvida, tem também ligação com a questão da pandemia, e falta de recursos, uma falta de movimentação, de pessoas poderem frequentar, tudo isso foi acarretado pela falta de dinheiro. Os municípios que também devem ter a sua contribuição, fatalmente também deixaram de cumprir com a sua parcela de contribuição, o que está mostrando nitidamente, claramente esse cenário. Agora, o que a prefeitura deveria ter feito, já ir de imediato, é que o Padilha falou, profissionalizar isso aí, fazer aí uma licitação para que uma empresa competente, que seja do ramo, pudesse gerir esse parque e fazer dele uma marca registrada de turismo aqui em Presidente Prudente, como a gente vê em outras cidades não muito distantes daqui, dentro do próprio estado de São Paulo e também aqui próximo ao estado do Paraná, que você vê projetos com essa natureza que vão indo muito bem
e sempre com crescimento, com novidades, que é o que não acontece aqui por conta disso, né? Que é uma administração que não é profissional, que não conhece do negócio, poder gerir um negócio desse. Então, a única alternativa seria essa mesmo, uma licitação para uma empresa profissional poder gerir esse parque e fazer dele uma coisa mais lucrativa e uma coisa mais importante, algo atrativo para a população de Presidente Prudente e todas as cidades da região. Fernando Gessi, o seu comentário sobre essa situação aí. Primeira coisa a ser feita ali dentro da cidade da criança é tirar a prefeitura de ali de dentro. Tirar não só a atual, mas todas as próximas também. Eu acho que a administração pública não foi feita para ficar administrando o parque, administrando esse tipo de situação. Tem sim que ser profissionalizado. Nós já estamos discutindo aqui, ali, ou fazermos uma permissão de uso ou uma concessão de uso, a única coisa que esbarra é na licença ambiental. Isso deve ser feito o quanto antes possível. Agora, nós temos aí, infelizmente, falta de boa vontade para isso ser resolvido. O que falta resolver? Então, nós temos esses impasses que já vêm vindo aí de longa data. Ou seja, tira aquilo ali. Senão, nós vamos ficar eternamente... Se você analisar o que acontece com o CIOP ali dentro, é um verdadeiro cabide de emprego. Entendeu? São pessoas relacionadas a grupos políticos que estão ocupando o cargo. E grande parte deles sem qualificação nenhuma para ocupar determinados cargos técnicos ali dentro, de responsabilidade, inclusive ligados aos animais que lá existem. Então, ou seja, nós temos que dar um jeito naquilo ali. Agora, todo ano, 7 milhões de reais que estão saindo da educação, saúde, para ficar mantendo aquilo ali, onde não são todas as pessoas que usam. Concordo plenamente com o que o Padilha disse. Aquilo ali é uma mina de dinheiro para nós, mas uma mina de dinheiro não necessariamente direta, mas sim indiretamente, trazendo recursos do turismo nacional, exemplo aí que nós temos aí do Terra Park, também para a cidade da criança. Agora, a administração pública tomar conta daquilo, ligar consórcio, ligar da prefeitura, ligar da grupo político, ligar... Não, me desculpa, mas isso eu não concordo, tá? Eu tomaria uma outra atitude com relação àquilo. Pode falar. Eu só queria dizer o seguinte, que o Padilha disse que a gente vai chegar lá, vai encontrar onça, jacaré, crocodilo, mas o que a gente já tem lá é elefante branco já, viu, Padilha? Muito bom. Virou muito bom. Um elefante branco aquilo, né? Muito bem, olha, o apresentador não tem tanto direito a comentário, mas como cidadão de Presidente Prudente, eu acho que a gente deveria voltar ao Adolfo Padilha lá para comandar aquilo, porque não teve ninguém que comandou tão bem como Adolfo Padilha aquela situação, e eu estou falando de coração mesmo, não é só porque conheço o Adolfo Padilha, enfim. Eu agradeço. Reconhecemos o trabalho que o Adolfo teve lá, com certeza. Eu, graças a Deus, o prêmio que a gente ganha, porque onde a gente vai na cidade, as pessoas realmente relembram o que a nossa equipe fez lá. Eu acho triste, sabe, Eudes, e vocês, como eu, sou cidadão prudentino, porque quando a gente assumiu, o parque recebia 40 mil pessoas por ano. Nós chegamos a receber 650 mil no terceiro ano, depois de 2 anos preparando o parque. Então, tem potencial. É lamentável ele ser tratado dessa forma. Concordo, Jéssica, do teu ponto de vista, mas é que também falta a explicação da prefeitura por que é necessário existir o parque, entendeu? E a gente espera que a próxima administração municipal entenda o seguinte: o parque é sim necessário, mas ele tem que ser privatizado. Ele não pode ser público, ele não pode ser tocado pela CIOP, ele tem que ser privatizado. E tem números para isso, tem um plano de negócio para isso. Eu fiz na época, e teve 2 pessoas interessadas, 2 grandes grupos empresariais interessados. Mas, infelizmente, a prefeitura não deu atenção na época para que isso acontecesse. Muito bem, gente. Obrigado aí pela participação dos nossos comentaristas no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço e até lá.